Gostaria de convidar agora o diretor do projeto Abrangências, Mário Jun Okuhara, para que desse uma explanação na tribuna e pudesse falar sobre todos os objetivos que nós teremos e todos os assuntos pertinentes nesta audiência pública. Essa sessão, ela é um marco histórico na imigração japonesa no Brasil. No ano passado, quando o deputado Adriano Diogo me escutou sobre essas graves violações que ocorreram em 46, em 47, e pior ainda, na era Vargas, ele imediatamente propôs a realização de uma audiência pública. Juntamente com essa pesquisa de 13 anos, que foi o documentário que produzi, fizemos uma sessão para denunciar, apesar de tarde, as graves violações que ocorreram. Tortura, discriminação, humilhação, intolerância racial. Tudo isso junto, num pacote do pós-guerra, uma herança da ditadura Vargas. Essa audiência foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 10 de outubro. E realmente pudemos resgatar a história do jovem Fukui Ikeda, um inocente que foi torturado e morto aos 23 anos. Além dos 172 imigrantes japoneses enviados por uma constituição absurda do Estado Novo, que impedia a manutenção da dignidade humana. A proibição da língua japonesa, a proibição da aglomeração social, política, as escolas, fez com que esse povo se transformasse numa panela de pressão. E disso ocorreu esse conflito chamado vitorista-derrotista. Esse conflito vitorista-derrotista, que tanto assola a história da nossa imigração japonesa, ela é uma discórdia consequente dessa brutal ditadura do presidente Getúlio Vargas. Isso é importante mencionar. Como um povo pode se manter a sua dignidade, se ele é impedido de falar a sua língua, ele é impedido de casar, aglomeração de pessoas eram impedidas? Que povo que aguenta isso? É dessa forma que enxergamos essa situação, e foi dessa forma que o deputado Adriano Diogo viu tudo isso e promoveu essa audiência pública. Na ocasião estava a presidente da Comissão Nacional da Verdade, doutora Rosa Cardoso, que também, em nome da comissão, pediu desculpas ao povo japonês. Mas era importante levar essa história adiante em todos os polos da colônia japonesa, da comunidade nipo-brasileira, do nosso povo nipo-brasileiro. E foi hoje, com essa sessão, com uma nova geração, representada pelo vereador Caio Aoki, a Fernanda Yamauchi, filha do seu Akira, neta do seu Fusatoshi Yamauchi, que foi um dos presos na ilha de Anchieta. Aliás, mencionar que o bisavô do senhor Caio Aoki também foi um dos 172 que foram injustamente levados para a ilha de Anchieta. Isso é um marco histórico do desvelamento, iniciado na audiência da Comissão da Verdade no ano passado, mas importante, realizado no seio da comunidade japonesa. Porque nós temos que enfrentar isso. Porque, infelizmente, essa cultura do esquecimento, essa cultura do sigilo, ela ainda é potencializada por uma questão cultural, que chama-se cultura da vergonha. Nós temos vergonha de dizer que aconteceu. Apesar de sermos inocentes, sofridos a discriminação, a repressão, nós temos vergonha. Por quê? Porque foi um momento necessário esquecer que a comunidade naturalmente tomou isso para levar adiante esse discurso da integração, da assimilação. Isso deu certo. Mas a história ficou incompleta. Existe um lapso, um salto temporal, um salto histórico que precisa ser preenchido, porque houve injustiça. Houve impunidade. E se nós esquecermos isso, isso pode voltar a acontecer. Conosco, com os nossos filhos, netos. Mas não queremos que isso aconteça só com os nossos, que não aconteça mais só com os nossos familiares, mas com nenhum imigrante que esteja no país e com nenhum brasileiro, nem com nenhum ser humano. Essa é a importância dessa audiência. Essa foi a importância da audiência do ano passado. E essa continuidade de levar adiante essa mensagem de vamos falar,
Cada um de vocês são os atores importantes para o desvelamento. Cada um de vocês pode resgatar um período importante da resistência do povo japonês no Brasil. Isso não é vergonha, isso é orgulho. Por isso hoje estamos reunidos para lembrar, nesse caso especial, dos 172 imigrantes que foram injustamente levados para a Ilha Anchieta. Tortura, maus tratos, tudo isso aconteceu. E será dito pelo senhor Hidaka, o único sobrevivente da ilha. E mais ainda, a dona Seiko que está aqui, filha do seu Masashige Onishi, que teve um comércio, um estabelecimento de fotografia, que fez grandes registros históricos da cidade, do movimento social da colônia japonesa, ela está aqui para falar também do seu Fukui Ikeda. Jovem torturado, artista, fotógrafo, e sua vida foi abreviada. Ele tem um túmulo aqui na cidade de Pompeia, infelizmente ele é simbólico, porque o corpo dele está em São José dos Campos. E eu fui lá recentemente procurá-lo. Infelizmente, passado tanto tempo, ele está enterrado numa vala comum, no número 8.000, que é um número sem identificação, que eles colocam. Sem quadra, número 0, ou seja, não se sabe mais onde está o jovem Fukui Ikeda. E hoje nós estamos aqui para lembrar a resistência desse povo, representado nesses 172 imigrantes japoneses, para que depois disso possamos ainda mais resgatar as violações da era Vargas. Então, agradeço a participação de todos que vieram nesta manhã, na cidade de Tupã, para fazermos juntos esse resgate da memória e da verdade, para que isso não volte a acontecer com ninguém, nenhum de nós, nenhum dos nossos descendentes, nenhum brasileiro, nenhum ser humano. Muito obrigado.